Oi pessoal, bom dia. Espero que esteja dando para ouvir bem. O som está ok. Bom dia, Diva. Um abraço. Tudo bem? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Mas acho que tá bom o som, né? Vamos começar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na nossa hora. Pedindo o auxílio dos amigos espirituais que estão nos amparando neste momento, para que tenhamos as melhores intuições, para que tenhamos a melhor condição de pensamento e de sentimento para analisarmos com justeza os conceitos expressos pelo nosso irmão Hermínio Miranda. Dá-nos, Senhor, a paz interior para que possamos nos harmonizar conosco mesmo e com a vida que nos cerca. E auxilia-nos, Senhor, a discernir, a usar o bom senso, a usar todo o potencial divino que nós temos dentro de nós, esperando ser utilizado com acerto. E abençoa todos os necessitados que estão em torno de nós e que os espíritos amigos aproveitam esses momentos para socorrê-los em Teu nome. Obrigado por tudo. Que assim seja. Bom dia Miriam, bom dia Ivanete, bom dia Leila, bom dia Lidiane, um grande abraço, todos que estão aí conosco, né? Sejam bem-vindos, tá? Então nós vamos começar, né? Vamos dar sequência ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos ainda falando do doutrinador, né? No capítulo 2, falando dos encarnados, as pessoas, o doutrinador, né? E nós entramos no tema humildade, tá? Nós entramos nesse tema aqui. E ele começa dizendo aqui, né? A gente começou já a falar sobre a humildade, né? Então ele aqui vai continuar. Ele diz assim: tem ainda que ser humilde no aprendizado. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação, a sua surpresa. Em trabalho mediúnico, estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Se não nos aproximarmos dele, do irmão necessitado, né, com humildade, pouco ou nenhum progresso conseguiremos realizar. Tá? É uma situação sine qua non, né? Uma situação que não tem jeito, né, de nós ajudarmos sem a humildade. Porque a humildade, ela nos predispõe à caridade, né? A humildade, ela nos predispõe à caridade. Né? A gente se aproximando, ela já é uma forma de caridade, né? A humildade, mas ela nos abre a ajuda, né? Facilita, nos iguala, né? Facilita a nossa sintonia com aquele irmão que está necessitando, né? Então aqui o que ele fala é o seguinte, né? Cada manifestação traz a sua lição, verdadeiro, né? Cada manifestação é um aprendizado diferente. Cada espírito que a gente conversa é uma história diferente, é um drama diferente que nós temos que nos aproximar com a reverência necessária às dores do outro, às dores das pessoas, aos dramas que elas viveram. E como os espíritos se aproximam, esses revoltados, esses né, que se aproximam de uma forma a querer nos prejudicar ou que estejam prejudicando alguém, eles sempre têm uma dor por detrás da sua revolta. Eles sempre trazem um drama que eles viveram.
Só que eles procuram guardar isso para eles e eles acabam expressando sua revolta. Então, é preciso humildade para a gente suportar os ataques, suportar as ironias, suportar as ofensas, né? É preciso humildade para que a gente chegue ao núcleo do problema do espírito, para que a gente se aproxime da realidade psicológica dele, emocional, né? Porque se a gente não tiver humildade para suportar desses ataques, a gente vai ficar discutindo com o espírito, né? Assim como você discute com alguém no seu trabalho, que um quer ter razão, outro quer ter razão, aí fica lá, não sai daquilo, né? Então a gente pode às vezes transformar o diálogo também numa discussão, e não é produtivo isso, né? Então a gente tem que saber ser surdo a esses ataques, a essas zombarias, para que nós alcancemos o núcleo do problema do espírito, tá? E aí ele fala aqui, né? Em trabalho mediúnico estamos sempre aprendendo, é verdade, nós nunca sabemos o suficiente. Não importa a vivência que a gente tenha tido de anos, aí lógico que nos ajuda, mas não importa os sucessos da semana passada. Você vai ter que ter humildade do mesmo jeito hoje, você vai ter que ter paciência do mesmo jeito hoje. Os sucessos da semana passada não garantem o sucesso dessa semana. São outros irmãos, são outros problemas, né? Que se você também não fizer por onde, não vai funcionar, mesmo que na semana passada tenha dado certo. E outra, os recursos que você usou na semana passada não serão os mesmos que funcionarão nessa semana. Podem, né, não ser os mesmos que venham a funcionar nessa semana. Então a gente precisa de humildade para a gente estar sempre aprendendo, né? Adquirir um jogo de cintura, adquirir uma flexibilidade, não ficarmos usando só as mesmas ferramentas, né, para ajudar o espírito. Nós temos que buscar conhecimentos novos, experiências novas, trocarmos com os outros. No meio espírita a gente observa que há muito pouca troca de informações na área mediúnica, né? Em outras áreas há um pouco mais de troca. Na área mediúnica, eu percebo assim que os grupos se fecham. Acho que a área que mais as casas espíritas se fecham é na área mediúnica, né? É certo que tem aquele sigilo no sentido de você não expor os casos, assim, e você resguardar aquilo que pertence à reunião. Ok, perfeito, né? Então nós vamos sair propagandeando tudo que você viu e ouviu na reunião, mas aí acho que levou-se muito longe isso, sabe? Era preciso mais encontros, era preciso mais oportunidades de conversarmos, de trocarmos nos vários grupos a respeito da prática mediúnica, a respeito dos tipos de comunicação, dos tipos de soluções que são dadas, né? Então fica cada centro fechado ali hermeticamente, sem trocar em vivências, experiências, né? Pelo menos é o que eu observo, tá? Bom dia a todos que estão chegando, pessoal. Um grande abraço, tá? Vamos lá, né? Qualquer coisa aí vocês vão colocando, tá? Ok. Aí ele continua. A humildade é necessária também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. Precisamos estar preparados para a derrota, em muitos casos. Veja bem aqui, eu acho até que esse termo derrota, né, ele entra um pouco naquilo que a gente estava falando outro dia, da gente lidar com as comunicações como se fossem vitórias ou derrotas, como se fosse uma competição, né? Eu sei que não foi isso que o Hermínio Miranda quis dizer aqui, né? Mas eu volto a reforçar que não se trata de uma peleja, não se trata de uma competição, tá? Se trata de conversarmos sobre as dores, de conseguirmos acessar o núcleo de dor do espírito, ou o núcleo de interesse do espírito, né? E ele permitir
né? Ele permitir que isso aconteça, ele aceitar, ele confiar em nós, né? Então, termos assim como derrota, como na impressão que você estava disputando alguma coisa, né? Então, não sei se cai muito bem aqui, né? Mas, veja bem, nós temos que estar preparados para não conseguirmos acessar esses conteúdos do Espírito, não conseguirmos auxiliá-lo naquele dia, naquela hora, tá? Talvez ficasse mais apropriado assim, né? Nós temos que estar preparados para lidar com a frustração de naquele dia não termos conseguido, né, que ele aceitasse a nossa ajuda, né? Os espíritos amigos falam que que o espírito nunca entra e sai do mesmo jeito, né? Que ele sempre vai ter um impacto vibratório, ele sempre vai ter sob os cuidados da equipe espiritual, da equipe material, todos vibrando por ele, sempre um pouquinho melhor ele vai sair. Se nós soubermos conduzir o diálogo, se soubermos conduzir, né, o nosso encontro com ele ali, ele sempre vai sair um pouquinho melhor. Então, sim, nós temos que lidar com as frustrações mediante as expectativas que a gente tem e o esforço que a gente faz para tentar auxiliá-lo. Mas nós temos que compreender que tem casos de séculos, tem casos de muito tempo que o espírito está cristalizado num certo problema e que não vai se desfazer assim a toque verbal de uma hora para outra. Tá? Ele terá que nos acompanhar, terá que nos observar, terá que ver a nossa renovação, terá que trabalhar aqueles conteúdos dentro dele devagarzinho, né? Então os espíritos amigos sabem como fazer, né? E nós não podemos guardar a pretensão de auxiliar a todos na reunião mediúnica, de conseguir resultados mais imediatos, vamos dizer assim, com todos. Nós não podemos ter essa pretensão. Devemos trabalhar para ter o máximo de eficácia no que nós estamos fazendo, nos propondo a fazer. Sim, devemos trabalhar, nos ajustar em termos de grupo, informação, preparação, né, condição pessoal, para termos o máximo de aproveitamento durante a reunião, o máximo de eficácia. Isso demonstra que nós estamos falando, trabalhando a fala, trabalhando o sentimento de uma forma boa, eficaz, o grupo está vibrando de uma forma boa. Mas mesmo com todo esse esforço, mesmo com toda essa preparação, temos que estar preparados para conversarmos com pessoas, com espíritos, que ainda não serão auxiliados totalmente naquela reunião. Tá? Nós temos que estar cientes disso e termos humildade para percebermos que nós não podemos tudo, né? Que nós não podemos tudo. Nós não somos seres com poderes absolutos, não, né? E lembrarmos que o outro é o outro. Então o outro, pelo simples fato de ser outro, quer dizer, não é a gente, é o outro. Então o outro pode querer algo diferente do que a gente está querendo. E nós temos que dar liberdade. O espírito tem liberdade para querer algo diferente do que a gente esteja querendo. E pode ser que ele queira muito ainda permanecer no caminho que ele está. É um direito que ele tem. Então, né? Às vezes, quando a gente é muito controlador, quando a gente é muito de querer fazer tudo do nosso jeito, a gente não aceita que o espírito não queira ajuda. Né? A gente não aceita que o espírito não queira. Puxa, a gente está oferecendo uma coisa tão boa, a gente está oferecendo, né? Mas ele não vê ainda desse jeito. Ele ainda não vê com os olhos que a gente vê. Talvez um dia ele possa vir a ver, talvez não, ele vai vir a ver, né? Só que no momento ainda não é a realidade dele. Nós precisamos entender isso e precisamos respeitar, inclusive, isso, tá? Faz parte também da atitude da humildade. Nós respeitarmos a opção do espírito, né? Qualquer forçação de barra, qualquer
falta de aceitação nossa nesse sentido, vai prejudicar o diálogo, vai gerar constrangimentos, tá? Então nós precisamos estar atentos a isso, né? É comum a gente errar também, é comum a gente às vezes falar demais e querer forçar coisa, é comum, eu entendo, porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer ajudar, mas entenda que um presente, ele só é um presente para alguém se a pessoa gostar daquilo que a gente está oferecendo, tá? Se a pessoa não ver aquilo como um presente, ela não vai querer receber. E tem muitos que ainda não acham que o que a gente está oferecendo é um presente, tá? Então, vamos ter humildade, né? Ok? Então, vamos lá. Então, precisamos estar preparados para a derrota. Aí, no caso, né, esse termo aí a gente já relativizou, né? Nada de pretensões tolas de que o trabalho foi 100% positivo. Claro que positivo, em sentido genérico, ele sempre o é, mesmo naquele que não conseguimos demover de seus propósitos. Se tivermos tido habilidade e tato, teremos realizado no seu coração a sementeira da verdade. Um dia, não importa quando, ele vai lembrar-se do que lhe dissemos e conferi-lo com a realidade. Tá? Às vezes pode acontecer, inclusive, da gente estar conversando com o espírito nesse estado, né? No nosso caso, é muito frequente a gente perceber a presença de familiares, às vezes uma mãe que vem conversar com o filho. E isso trouxe uma eficácia muito grande, né? Em casos muito difíceis, a presença do familiar vindo conversar, né? Nós incorporamos, né? Conscientemente, a gente percebe a aproximação, a gente incorpora, às vezes um nome, e aí depois desse nome a gente percebe o sentimento, percebe a fala do espírito e a gente deixa fluir. E isso trouxe uma eficácia muito grande. E às vezes é aquilo que é o que muda a conversa. Você está ali dialogando no racional, tal, mas quando entra um familiar no meio, aí a situação muda, tá? Em quase todas as vezes. Por que quase todas? Tem algumas situações que nem a aproximação do familiar não demove o espírito do objetivo dele, tá? Nem uma mãe vindo conversar com ele, meu filho, eu vim aqui para te buscar, eu tenho muita coisa boa para te mostrar, eu quero que a gente recomece e tal, né? O espírito não arreda o pé, né? Ele não aceita. Ele fala assim, olha, cuida da vida da senhora, que eu vou continuar cuidando da minha vida. Então, assim como na Terra aqui, também muitos ouvem os seus familiares, outros não ouvem, né? Então, são situações que a gente tem que estar preparado também. E inclusive os espíritos, né? Como a gente estava falando, às vezes eles vêm para participar da doutrinação, para tentar auxiliar, e eles também têm que lidar com a frustração de não conseguir. E às vezes é uma mãe que volta sem ter conseguido levar consigo o seu afeto, tá? Então, não apenas nós, mas os espíritos também têm que lidar com essa frustração, tá? Isso é algo que é também bastante frequente, né, nas nossas reuniões. Certo? O Valdecir colocou, da mesma forma que tentamos encaminhar um espírito sem rumo ao caminho certo, assim também acontece com nós quando vemos ensinamentos de Jesus e nos omitimos muitas vezes. Exatamente, é isso que deve nos colocar no nosso lugar, né, Valdecir? É justamente esse raciocínio, é um dos raciocínios que nos ajudam, né? E a gente lembrar quanto tempo que os espíritos amigos estão tentando nos conduzir para o bem, né? Há quanto tempo que eles têm tido paciência conosco
Porque isso ainda acontece, né? Todo dia eles tentando nos induzir ao bem e todo dia a gente ainda pisando na bola, a gente às vezes fazendo escolhas ruins, né? Então você tem razão. Isso deve nos trazer da humildade, né? A percepção das nossas fraquezas ainda. Né? Às vezes a gente quer que o espírito renuncie à vida de viciações dele, à vida de perseguição dele, né? A revolta que ele tem dentro de si e tudo mais. Mas, e nós? Conseguimos renunciar a certos vícios? Conseguimos renunciar a certas manias, a certos hábitos infelizes? Né? Vocês entendem? Então, às vezes a gente quer que a pessoa renuncie a uma coisa muito, né, muito maior, e a gente tem conseguido renunciar a coisas menores. Né? Às vezes nem a coisas pequenininhas a gente não tem conseguido deixar, e a gente quer que ele deixe uma coisa grande, uma coisa... Né? Então, isso é algo que também deve nos ajudar na humildade, né? Para a gente não exigir dos outros o que nem a gente às vezes está conseguindo. É lógico, se a gente conseguir que ele queira, é maravilhoso, né? Maravilhoso principalmente para ele, né? Para nós, por sabermos que ele está num lugar melhor, né? Ok? Mas são as sementes, como ele diz aqui, as sementes vão sendo lançadas, às vezes é um nome que a gente lembra e que na hora pode não ter dado resultado, mas aquilo fica na cabeça dele. Às vezes ele foi para a reunião mediúnica só para ouvir um nome que alguém intuiu, que é o nome às vezes de um afeto, de uma antiga esposa, de uma mãe, de um pai, de um filho. Aí ele vai ficar com aquele nome e vai lembrar, ele vai ficar pensando, às vezes vai ficar algumas semanas lá pensando, puxa vida, aquela pessoa, será que ela ainda me ama? Será que ela está perto de mim, eu não estou vendo? Né? Ele vai ficar mais predisposto a receber auxílio. Né? E pode ser que em algum tempo ele consiga ver essa pessoa, consiga ouvir. Né? Então, não contemos, porém, com o êxito total da conversação imediata e definitiva ao amor, né, da conversão imediata e definitiva ao amor de todos os espíritos que nos são trazidos, né, que é o que a gente estava falando. Nós não podemos contar com isso, que todos serão alcançados resultados positivos. Né? Muitos daqueles dramas que se desenrolam diante de nós arrastam-se há séculos. Não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois, para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super-homens, nem semideuses, desculpe. Não somos super-homens, nem semideuses. Tá? Então veja bem, aqui tem dois lados, né, que nos cabe também, analisar. Tá? Bom, nós estamos analisando a questão da humildade e nós sabemos aceitar determinadas doutrinações, determinados diálogos que aparentemente nós não conseguimos alcançar aquele objetivo. Do Espírito fazer uma prece junto conosco, dele ver os Espíritos amigos, né? Dele aceitar ir junto com eles para um local de tratamento, né? Então, esse resultado positivo pode ser que nós não alcancemos. Nós temos que ter humildade para lidar com isso. Só que isso depois de termos tentado todos os recursos que nós temos. Tá? Então, isso após termos tentado, após termos lançado mão dos recursos possíveis ao nosso alcance para tentar ajudá-lo. Porque às vezes, pessoal, o grupo, aí já não é mais nem humildade, aí é passividade, aí é até pusilanimidade, é até covardia moral, é até inanição, a gente pode usar vários termos aí, né?
Por quê? Porque às vezes nós tínhamos mais recursos. Tá? Às vezes nós tínhamos mais recursos, nós tínhamos mais condição. Se o grupo se dispusesse mais, se o grupo tivesse mais disposto a ajudar, se o doutrinador, né, lançasse mão de mais recursos, estivesse mais ativo no sentido de ajudar. Às vezes o doutrinador está recebendo uma intuição que ele desvaloriza, está percebendo uma presença que ele não favorece para que se comunique. Né? Vocês entendem? Então, pode acontecer do grupo deixar, assim, passar a oportunidade de ajudar por uma certa passividade excessiva. Por ser um grupo que precisava ser mais ativo. Acaba sendo muito passivo. Tá? E às vezes só precisava um pouquinho mais de empenho. Às vezes só precisava um pouquinho mais de boa vontade. Né? Às vezes o grupo estava muito disperso. Certo? Às vezes estava muito disperso. Faltou mais união no grupo. Um estava preocupado com a casa, outro estava preocupado com o negócio. Vai fechar um negócio lá, uma profissão. Né? E faltou naquele dia, o pessoal está mais assim concentrado em ajudar, mais bem disposto para ajudar. Por isso que a preparação para a reunião e deixarmos os problemas para fora da reunião é muito importante. Faz com que a gente tenha uma energia toda voltada para a ajuda. Tem muitos socorros que são frustrados por esses fatores. Por falta de atividade do grupo, por falta de, usar os recursos que tem. Porque o grupo não estava muito concentrado, não estava muito bem naquele dia. Tá? Então a gente tem que fazer o possível para a gente estar bem o suficiente para ajudar, né? Porque isso pode ser a diferença entre alcançarmos ou não alcançarmos o resultado positivo. Né? Certo? Então esse é o outro lado da moeda, dessa questão, né, da humildade, da questão de aceitação, né, de não termos alcançado um objetivo ali de ajudar, mas muitas vezes é por nossa conta, é por falha nossa mesmo. Tá? Aí nós temos que ter humildade também para avaliar e para analisar em que erramos também, em que podemos fazer melhor. É também preciso humildade aí nesse caso, tá? E nós podemos precisar fazer essa análise também. Eu não estava bem, puxa vida, eu não estava muito bem intuído hoje, eu tive um dia difícil, hoje eu não consegui me preparar direito. O outro vai falar, eu estava meio disperso, né? Não consegui, nem lembro direito do diálogo, Aí cada um coloca os pontos, fala, olha, então, tá vendo, pessoal? Faltou um pouco de condição nossa hoje. Não faltou ajuda, faltou um pouco de condição para a gente captar melhor as intuições dos espíritos amigos, né? Então a gente precisa de humildade para fazer essa análise também. Certo? Bom dia a todos que estão chegando, Renato, Graça, Socorro, Andréa, Maria da Graça, Cubas, Regina, um grande abraço, Carmen, Valdecina, Zélia. Então vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Humildade ainda, quando precisarmos reconhecer o potencial intelectual do irmão espiritual, com o qual nos defrontamos. E isso é muito frequente. Não quer dizer que nos devamos curvar servilmente diante dele, rendendo homenagens à sua inteligência e ao seu conhecimento. Quer dizer que precisamos admitir, às vezes, que não estamos em condições de superá-lo naquilo que constitui o seu ponto forte. Tá? Então, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente lida com espíritos muito inteligentes, muito capazes, muito sagazes, né? E quando a gente vai só para o lado intelectual, só para o lado racional, o espírito ele é muito mais capaz do que a gente.
Nós precisamos de humildade para detectar isso. O espírito tem uma capacidade e vai ficar lá argumentando. Lógico que nem sempre argumentos corretos, nem sempre interpretações corretas, e a gente detecta isso, e é por isso que ele está lá naquela necessidade, é porque ele não tem interpretado da forma correta algumas questões da vida, né? Algumas situações que a vida nos coloca e colocou para ele também. A questão das dores, dos sofrimentos, nem sempre ele interpreta da forma correta, frequentemente não. Né? E é justamente por não interpretar da forma correta que ele está naquela situação de revolta, né? De querer fazer justiça com as próprias mãos e tal, e tal. Então a gente vai detectar isso. Mas você detecta também que ele tem muita habilidade para falar, muita habilidade para lidar com os argumentos, mesmo que de uma forma a utilizar sofismas, né? E não propriamente verdades, né? A usar racionalizações e não propriamente a razão lúcida, né? Então, eu vejo, né, muito mais produtivo quando a gente vai para o lado do sentimento. Aí que eu falei, quando os familiares participam no plano espiritual, né? Quando a gente sente a presença de um familiar que vem ajudar na doutrinação, isso aí traz toda uma mudança para o contexto do diálogo. Porque sai daquela questão racional. E aí vai para o campo do interesse afetivo, da questão afetiva que ele traz, né? Das saudades que ele tem de certas pessoas e tal. Então isso é mais produtivo, né? É uma coisa para vocês pensarem, né? Se não estiverem usando esse aspecto na prática de vocês, comecem a pensar a usar mais, né? A questão afetiva. Não é que vai resolver sempre, como a gente já acabou de falar, não vai resolver sempre, mas traz um plus aí, traz um adicional muito interessante para as conversas, né? A gente percebe que quando não tem essa questão mais afetiva, fica mais difícil, é sempre mais difícil socorrer esses espíritos revoltados, rebeldes, né? Que participam das obsessões, é sempre mais difícil. Tá? Mas dá para ajudar também, né? A gente vai ter que usar alguns recursos diferentes aí que com o tempo a gente vai falando, né? A Joselice colocou: ouvi de um espírito que gritava de revolta, falava de todas as torturas e injustiças que havia sofrido há mais de 200 anos. Mesmo que a sua amada lhe pedisse, ele continuava irredutível. Repetia sempre: eles vão pagar, apesar que me pedia que ajudasse os traidores, que tinha desencadeado todo o acontecido. Certo. Então, às vezes o espírito está num estado de fixação mental que não vai de uma hora para outra se desfazer, né? Vai ser preciso tempo para ele sair desse estado de fixação. Está obcecado por aqueles que o prejudicaram, né? Obcecado em prejudicá-los agora. Então isso realmente acontece, Joselice. É por isso que é preciso paciência, tempo, né? Perseverança e talvez alguns dias de diálogo ao longo do tempo. Pode ser que ele seja trazido várias vezes para ser auxiliado, tá? É verdade, isso mesmo. A Graça colocou: professor, eu ouvi uma pessoa dizer que recebeu uma mensagem de espírito que todos nós estamos muito orgulhosos e não concordei com esse espírito. Estou errado? Olha, Graça, é difícil dizer assim. Todos nós somos ainda orgulhosos, né? Nós temos ainda pontos em que a gente não aceita as coisas, que, né? A gente às vezes julga, a gente se sente maior do que os outros. Eu acho que todos nós temos ainda algo a melhorar nesse aspecto. É difícil a gente dizer do caso pessoal, né? Mas, de certo modo, todos nós temos ainda esse orgulho presente em nós, né? Então, o orgulho aí como o filho do ego, né? Os defeitos são os filhos do ego. Ou seja, o nosso ego exacerbado e o nosso self pouco desenvolvido. Então, nós temos que desenvolver o self
desenvolver a presença divina dentro de nós para equilibrar o funcionamento do ego, né? E aí diminuiria o chamado orgulho, né? Eu acho que todos nós estamos nesse processo, tá? Eu veja bem, quando se trata de defeitos, né? Eu gosto de tratar eles como sendo meus, né? E as virtudes como sendo nossas, né? Essa coisa de incluir os outros nos nossos defeitos, né? É complicado, né? E as pessoas reagem a isso, né? Não é de bom tom, né? Acho que isso que acaba mexendo com a gente, né? A gente deve analisar os defeitos como sendo nossos, né? Então, o Evangelho é para uso nosso, é para uso pessoal, né? Quando a gente começa a incluir todo mundo nos nossos defeitos, né? Aí complica, né? Ai, ai. Então vamos lá. Peraí, deixa eu pegar um negocinho aqui que eu perdi. Só um pouquinho. Então vamos lá. Peraí. Pronto. Então vamos continuar. Tá, então eu falava de reconhecer a capacidade do espírito, né, no campo intelectual, da gente ter humildade para perceber as nossas limitações, né? Aí ele fala assim, nem é essa a técnica recomendada. Suponhamos que compareça para conversar conosco um espírito de elevada cultura, que lecionou em faculdades, ocupou assentos em academias, recebeu, enfim, as honrarias que tantos buscam, em vez da paz interior. Não é no terreno dele que vamos nos medir, não é discutindo filosofia com ele que vamos convencê-lo de seus enganos. Né? Você está entendendo? Então, às vezes, o espírito é um professor de filosofia, né? Ele não é você entrando a discutir com ele filosofia que você vai conseguir convencê-lo, justamente na área onde ele se sente mais forte, onde ele tem mais capacidade, né? O que seria isso para nós? Seria aí a nossa vaidade. Né? Se a gente for ficar batendo nessa questão, for querer usar essa técnica, né, de querer falar sobre filosofia com ele, aí, pessoal, é que está entrando em jogo a nossa vaidade. Porque, no fundo, a gente está querendo vencê-lo nesse caso aí, porque aí a nossa vaidade acha que é uma competição mesmo. Então, vamos ver quem que sabe mais de filosofia. Aí vai querer, né? Vai querer convencer o espírito falando de filosofia, mostrando que tem um conhecimento maior do que o espírito. Aí é a nossa vaidade que entra em cena, é o nosso ego que está, né, tentando superar o outro. E isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Tá? O nosso problema ao conversar com esses espíritos é justamente o nosso ego. Né? Por quê? Porque o espírito vem com o ego dele, né? O ego astuto, um ego dominador, né? E aí você vai querer entrar com o seu ego, querendo mostrar que você é superior a ele. Aí não vai dar certo. Aí é uma disputa de ego com ego, e aí não chega a lugar nenhum. Nós temos que entrar com o self, né? Com o eu divino, com a luz que é em nós, e não com a sombra. Ele já está vindo com a sombra, nós temos que entrar com a luz. Se entrar sombra com sombra, não vai funcionar. Tá? Nós não vamos sair do lugar. Certo? Então nós temos que ter humildade. Nós não sabemos muita coisa de filosofia, né? O espírito demonstra ter muito conhecimento. Vamos por outro caminho, vamos pelo caminho do coração.
É sempre melhor ir pelo caminho do coração, né? Então, nesse campo, ele dispõe de mais recursos do que nós. E foi justamente o debate inútil e vão, e o vão filosofar, que arruinaram sua vida espiritual. Né? Vocês entendem? Às vezes era um espírito discutidor, era uma pessoa que, quando estava encarnada, gostava de debates inúteis, gostava de polêmicas, gostava né? E foi justamente isso que acabou perdendo ele muitas vezes. Né? Foi justamente a vaidade dele de querer demonstrar o saber. Então, se você for por aí, você não vai encontrar a luz que há nele, você vai encontrar a sombra, né? Então, ele precisa de atenção, fraternidade, respeito, sinceridade, não de debates estéreis, nos quais facilmente nos vencerá para consolidar a sua vaidade lamentável. Um pouco de humildade de nossa parte o levará a respeitar-nos também, enquanto a exibição inútil de precários conhecimentos filosóficos e de medíocre cultura intelectual não só poderá estimular nele o desprezo por nós e pela nossa posição. Nada, pois, de aparentado que ainda não somos, e mesmo que fôssemos, a humildade ainda assim seria indicada, né? Uma coisa que funciona, uma coisa que costuma dar um bom resultado é nós nos colocarmos como aprendizes desses espíritos. O espírito vem com o conhecimento. Eu converso muito assim com espíritos que foram antigos psiquiatras, né? Médicos, muito comum, viu? Entre os obsessores, esses técnicos assim, que na Terra já trabalhavam com essas profissões, né? Com a psicologia, com a psiquiatria, né? Com o direito, é muito comum. Né? Inclusive porque o mau uso desses conhecimentos na Terra é gritante, né? E aí o que você vê é a consequência desse pessoal ir prestar serviço depois no umbral mesmo, viu? Nas trevas, né? Mas veja bem, o que funciona, o que ajuda muito, e casos muito difíceis assim me proporcionou uma vivência muito interessante, gratificante, foi me colocar como um aprendiz. Como assim? Você começa a conversar com o espírito, ele é só zombaria, é só ironia, só ameaça, só sarcasmo, né? E você vai ali, né, tentando buscar por um lado, tentando buscar por outro. O importante é que a gente consiga que o espírito fale, é que ele vá falando. O importante é que ele vá falando. Tá? Muito importante que a gente deixe ele falar, que ele vá falando. Você vai perguntando, né? E tenha dentro de você assim, olha, eu quero entender, né, como é que você está, eu quero entender como é que você faz as coisas, até como é que você obsedia, porque eu acho interessante isso, eu acho interessante entender, vocês sabem muito mais do que a gente, vocês estão num plano espiritual, eu estou no plano material, eu não vejo muita coisa, eu não vejo nada, na verdade, e vocês veem tudo o que acontece aí e tal. Então eu queria aprender como é que vocês fazem, eu queria entender melhor, né? E esses espíritos, via de regra, eles gostam muito de falar deles mesmos. Por quê? Porque estão com o ego exacerbado. Eles têm um ego exacerbado. Inclusive o ego exacerbado foi o que fez eles caírem. Então eles gostam muito de falar do que eles fazem, do que eles conseguem, dos resultados que eles alcançam. Eles gostam, porque eles se sentem poderosos. Então, se você vai dando corda, se você vai falando, né, vai perguntando, vai se colocando como um aprendiz, eles vão querendo falar, eles vão querendo mostrar como é que eles fazem as coisas, como é que eles conseguem nos prejudicar, como é que eles conseguem nos influenciar, o que eles fazem para influenciar aquela pessoa que você está tentando ajudar. É fácil dominar aquela pessoa, ela gosta de beber, ela gosta de não sei o quê, aí eu jogo
uma imagem na cabeça dela que ela está bebendo, ela sente vontade, aí o Espírito vai explicando. Entendeu? O Espírito vai explicando. Então, o que funciona muito nesse tipo de caso assim difícil é você ir se colocando quase que uma conversa entre amigos. Que você não está querendo doutriná-lo, você não está querendo convencê-lo de nada, você só está querendo aprender. Então vira uma conversa entre amigos. Poxa vida, nossa, caramba, como é que você faz isso, tal? Pô, que legal, né? Você tem um conhecimento grande, né? Tal, aí você vai, né? Quando você vai conversando assim, como se fosse um amigo, é um tipo de conversa que há muito tempo ele não tem. Até porque eles falam que no plano espiritual, lá onde eles vivem, não há amigos. Não há amigos. Há companheiros de trabalho, né? Não há amigos, não há amizade de você ficar. Quem não bate, leva. É uma coisa brutal, assim. Não há essa coisa de amizade, tá? Então, quando você começa a se colocar dessa forma, com uma pessoa que simplesmente quer conversar, né, quer saber como é que ele está, quer aprender com ele, é demonstração de humildade. Você não está se colocando como uma pessoa que está ali para convencê-lo de alguma coisa ou para ganhar dele alguma coisa. Você está ali simplesmente querendo aprender. E quando você começa a perceber que isso é realmente importante, você aprender. Por quê? Porque ele está numa dimensão diferente, ele tem uma visão diferente, ele tem uma perspectiva diferente. E nós podemos aprender muito com isso. Quando a gente vai pegando gosto em aprender, inclusive com os obsessores, a gente começa a ter informações muito interessantes. E vai criando um vínculo com o Espírito. Por quê? Porque ele também vai gostando de falar para a gente que ele pode, que ele consegue, que ele faz, que ele gosta disso. E ele vai gostando da conversa. Ele vai se desarmando. E à medida que ele vai se desarmando, ele começa a colocar mais coisas pessoais. E de repente ele coloca lá, né? Mas para mim não tem mais jeito. Fala, não, meu irmão, como assim? Tem jeito sim. Tal. Por que você acha que não tem mais jeito? O que eu passei não tem solução. Vai solucionar o que eu passei? Não sei o quê. Não, o que você passou? O que aconteceu com você? Então aí você vai, né? Quando ele vai vendo que você não está querendo fazer nenhum mal para ele, você não está querendo só convencê-lo, você está se preocupando com a pessoa que ele é e pelo que ele sofreu. Você está demonstrando ser confiável, né? E nós temos que ser confiáveis, né? Aí ele começa a falar, às vezes para chegar nesse ponto, você teve que conversar lá umas 6, 7 vezes com o Espírito, né? E às vezes nas conversas ele saía ainda, mas vocês vão me pagar, vocês vão... Né? Depois de toda aquela conversa amigável, ele ainda sai, né, dando o coice, mas isso faz parte do processo dele, né? Outra vez você vai conversar com ele, ele já está melhor um pouco, e aí vai progredindo o diálogo até ele se abrir, o que aconteceu com ele, o drama que ele passou, né? Até chegar ao ponto de ele aceitar. Ele vai colocar os medos que ele tem de recomeçar, os medos que ele tem de reencarnar, porque ele sabe que ele vai ter que lidar com todo o resultado do que ele fez para os outros. E quando ele reencarnar, ele vai ter o assédio daqueles que hoje são os companheiros dele, que não vão aceitar a mudança dele. Vocês entendem? É como se fosse uma quadrilha que um sai e os outros não aceitam, né? Então ele sabe que quando ele sair dessa quadrilha, quando ele reencarnar, ele não vai ter só o peso das pessoas que ele prejudicou, que ele vai ter que pagar certos débitos que ele contraiu com a justiça divina, mas ele vai sofrer o assédio de todo um grupo, toda uma legião de espíritos que eram comparsas dele nas obsessões. Então isso dá um medo muito grande neles, de saírem dessas cooperativas do mal. Só que à medida que ele vai continuando nessas cooperativas, ele vai se complicando cada vez mais. Vocês entendem qual é o dilema desse tipo de espírito? Então a gente tem que dar confiança, falar, não, nós vamos ajudar também tudo que for possível, nós vamos, né,
acompanhar você, a espiritualidade vai te ajudar e tal, para que ele adquira confiança e aceite receber a ajuda, né? Então, muitas vezes ele sabe que ele vai para um tratamento, que ele vai para uma preparação, ele sabe, não é que ele não saiba, mas é que ele tem medo de todo o processo que ele vai fazer, ele se sente inseguro, né? E isso faz com que ele continue na postura da obsessão, da revolta, né? Porque ele tem medo do que ele pode encontrar pela frente. Isso é uma das coisas mais importantes nesses processos obsessivos, né? É o medo que o espírito tem de recomeçar. Então, para ele, a princípio, parece mais fácil ele continuar no caminho que ele tem, é a porta larga, né? Do que entrar pela porta estreita da mudança de rumo. Ele sabe que ele vai ter que topar com tudo aquilo que ele está fazendo para os outros, aí vai recair sobre ele, né? De certo modo, né? Então ele não quer isso. Mas todo mundo vai ter que passar por isso. A grande ilusão que eles trazem, pessoal, a grande ilusão, já que a gente chegou nesse ponto, a grande ilusão que eles trazem é a ilusão de que eles vão poder indefinidamente ficar no lado negativo. E essa é talvez uma das grandes ilusões que eles trazem. Inclusive, isso é explicado para eles como se fosse uma verdade. Isso, eles passam por uma doutrinação no plano inferior, onde os mestres dele lá ensinam para eles que eles poderão ficar do jeito que eles estão, indefinidamente. Sendo que a gente sabe que todos eles terão que fazer o caminho de volta. Só tem um caminho, que é o caminho do bem, é o caminho do amor. Qualquer outra opção é um caminho precário, que é uma estrada sem continuação. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que fazer o caminho de volta. Só que eles ficam protelando, achando que eles podem ficar indefinidamente nesse caminho. Só que não há. Isso não é verdade. Esse é um dos grandes erros da lógica que eles usam. Tá? Todos farão o caminho de volta. Todos terão que trilhar, voltar pelo caminho que eles foram. É sempre assim. Toda melhora é um retorno no mesmo caminho que nós usamos para cair. Nós vamos inverter e vamos fazer o caminho de volta. Vamos passar por todas as fases que nos fizeram cair. Agora nós vamos passar por essas fases para melhorar. Tá? Isso funciona para nós também. Tá? Nosso caminho de melhora é voltarmos pelo mesmo caminho que nós fizemos para piorar. Então nós vamos passando pelas mesmas fases que nos levaram à piora, né? À queda. Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro? Né? É assim, Graça, a experiência, a vivência, né? O estudo, isso tudo é o que vai dando para a gente a condição de conversar de uma forma melhor com esses irmãos. Tá? Eu treino muitos doutrinadores, né? Muitos médiuns e muitos doutrinadores, então eu gosto desse processo de treinamento. E tem sempre o começo, né? A gente tem que começar. A gente vai detectando os potenciais que alguns têm para mediunidade, outros os potenciais que outros têm para doutrinação. E a gente vai exercitando, né? Vai exercitando. São coisas que precisam de muito exercício, que é o próprio trabalho de ajudar, né? Inclusive nós estamos prestes a começar. Nos próximos dias aí, talvez umas 2 semanas mais ou menos, eu devo começar num curso, só que vai ser presencial, tá? Vai ser aqui em Campina Grande, vai ser no centro que a gente está iniciando, tá? Um curso de teoria e prática da mediunidade, tá? Vai ser um curso teórico prático da mediunidade. Então, nós estaremos começando esse curso, né? Que vai ser aberto às pessoas que têm interesse, né, em aprender, têm mediunidade, muitas pessoas têm mediunidade, estão precisando aprender a entender melhor
a mediunidade, o contato com os espíritos. Então nós vamos fazer esse curso, que é um curso terapêutico também, né? Porque muita gente tendo mediunidade e não sabendo como lidar, fazendo esse estudo teórico, prático, terão a oportunidade de aprender e de se tratar nesse campo mediúnico, tá? Que tem uma conexão grande com o nosso emocional também, né? Então é uma coisa que a gente vai ajudando, retirando as inseguranças, tirando as dúvidas, tal. Então isso vai proporcionando um adentrar ao campo mediúnico mais facilitado, mais tranquilo, né? Então, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né? É a ponte entre o terapêutico e o mediúnico, né? É uma coisa que as mediunidades iniciantes é algo que a gente tem trabalhado bastante, tá? Então, a gente vai iniciar, deve ser nas segundas-feiras às 20 horas, tá? No bairro Catolé, né? Então, a gente vai... deve ser provavelmente das 20 às 10 da noite, na segunda, das 20 às 10. Infelizmente, esse grupo eu não vou transmitir, não vai ser ao vivo, nada, né? É um grupo diferente, que é estudo e prática da mediunidade, né? Mas eu estou aqui colocando essas questões para vocês. São questões que a gente vai trabalhar lá também, de uma forma mais prática também, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui? Quem, inclusive, tiver interesse, for da região aqui, tiver interesse, me procure, tá? Porque eu estou já compondo aí a lista de pessoas que vão participar com a gente, certo? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos iniciar a prece, né? Para finalizarmos o nosso trabalho de hoje. Muito gratos pelas energias que recebemos, pelo auxílio no campo mental, emocional, pela lembrança de tudo que já vivemos. Sabemos que os Espíritos nos ajudam, nos lembrando de certos detalhes da nossa vivência mediúnica. E abençoa, Senhor, todos os médiuns que têm estado junto conosco, os doutrinadores, todos que estão precisando aperfeiçoar sua prática, que sejam muito bem amparados. E também todos aqueles que têm estado ainda na revolta, na indecisão, no medo, que todos esses ao nosso redor também tenham a condição necessária para se subtraírem desses estados e adquirirem a fé, a confiança, o amor, o perdão, a compreensão que todos nós necessitamos. Que a tua paz permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, tenham um excelente dia, obrigado por tudo aí, muita paz, tá? E estaremos juntos, né? Se Deus quiser, na quinta-feira temos estudo de novo, tá? Um abração, até mais.